Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a visão de Deus no livro do Apocalipse. E de início eu gostaria de dizer que o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, apesar de muitas pessoas terem medo às vezes ou ter alguma ideia pré-concebida que o livro do Apocalipse é um livro que dá medo ou qualquer coisa assim, um livro que traz visões terríveis sobre o fim do mundo. Então, não é bem assim. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro que nos dá esperança, aumenta a nossa fé, um livro cheio de alegria, com muitos cânticos, é um livro que realmente motiva a gente a permanecer fiel. E em tempos difíceis, o livro do Apocalipse deve ser sempre revisitado, sempre estudado, porque é um texto que nos dá um alimento espiritual suficiente para a gente sobreviver e se sair bem em tempos difíceis. Bem, então vamos lá, né? A primeira coisa que nós vamos ver é o contexto das comunidades do final do primeiro século, que é o tempo no qual esse livro foi escrito, o livro do Apocalipse, um momento de muitas dificuldades. E essas comunidades têm a origem da sua fé na região da Galileia. A região foi várias vezes dominada por impérios como, por exemplo, a Assíria, a Babilônia, os persas, os ptolomeus, os seleucidas e, na época do Apocalipse, o Império Romano. Trouxeram muito sofrimento para a população. Então, a maioria dos rebeldes tinha sua origem na Galileia. Então, dizer que uma pessoa era da Galileia não era uma boa informação que se dava a respeito dessa pessoa. Foi lá, né, nessa região que Jesus realizou todo o ministério dele, principalmente na cidade de Cafarnaum e arredores. Que seria esse reino de Deus? Primeiro, é o programa de Jesus, é o programa de renovação da fé do povo. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, fala de um reino. É a partir daí, dessas visões de Daniel, que Jesus vai se basear para anunciar o reino de Deus. Então, o reino de Deus vem em contraposição a todos aqueles impérios que eu falei, que dominaram sobre o povo. O reino de Deus é a soberania de Deus, quer dizer que a vontade de Deus é soberana na vida das pessoas, nas relações sociais, em tudo. Então, quando a vontade de Deus é realizada por todos, todos vão bem, não é? Porque a vontade de Deus é o melhor para as pessoas. Então acontece a justiça, a paz, a harmonia, a concórdia, não é? Então as pessoas não são oprimidas, não são excluídas, tá? Então a renovação da fé do povo baseada no reino de Deus seria dizer que as pessoas estão convidadas a um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de comportamento que não é aquele comportamento típico dos impérios que dominaram aquelas pessoas, as grandes potências políticas desse mundo ao longo da história. Então, é um jeito de ser diferente, de pensar, de agir, de compreender Deus, de compreender as relações entre as pessoas. Não é? Na época do Apocalipse e na época do Novo Testamento como um todo, então, o Império Romano ele dominava sobre as nações do mundo. Então, e ele tinha todo um jeito de ser, não é? E exigir das pessoas que pensassem de uma forma e agissem de uma forma que se contrapunha totalmente àquilo que Deus espera do ser humano e do modo como o ser humano se organiza em sociedade, não é? Em fraternidade, tá certo? Então, aqui nós temos uma figura que vai representar bem como era o mundo, ou seja, o Império Romano na época. Como que se organizava. As pessoas eram classificadas, né? Então, aqui é o grupo dos livres e também, além de livres, são cidadãos romanos. Quer dizer, tem muitos direitos dentro do Império Romano. O primeiro deles é o imperador. Ao modo como ele se veste,
que não era para todos, certo? Depois vem as elites, abaixo do imperador, que são os senadores, os magistrados e os homens de negócio, ou seja, os proprietários, pessoas que têm terras, têm rebanhos, que não precisam trabalhar nunca, que elas já têm as rendas suficientes para viver sem trabalhar. Depois, o último desses tem as pessoas do povo que tem a cidadania. Essa cidadania da gente do povo pode ser uma cidadania comprada com um preço muito alto, né, ou herdada do antepassado que comprou o título, ou então pode ser que alguém fez um ato heróico em favor de Roma e foi premiado com a cidadania romana. E aí, no caso, os descendentes herdam esse título. Então, nós temos nessa categoria pessoas que têm que trabalhar, elas são livres, são cidadãs romanas, mas elas têm que trabalhar, não é? Então, nessa categoria aqui está Paulo de Tarso. Ele é livre, ele é cidadão romano e ele trabalha como artesão, segundo nos informa Lucas. Depois vem os livres que não são cidadãos, né? Não são cidadãos romanos. Então, os direitos deles são bem restritos. Então, são pessoas que têm uma profissão autônoma, não é? E não, eles são livres, mas não têm cidadania. Então, nessa condição aqui está Jesus, não é? Carpinteiro, artesão da madeira, os pescadores que têm barco, como os filhos de Zebedeu, os que são funcionários do império, como os cobradores de impostos. Então, eles são livres, eles conseguem se manter, são trabalhadores liberais, podem ter empregados, podem ter servos. Geralmente, eles são membros dos povos que foram conquistados pelo Império Romano. Todo aquele povo que foi conquistado por Roma não é cidadão romano, a menos que compre o título de cidadania, faça algum ato heróico em favor de Roma, principalmente quando se trata de exército. Nós temos também que crianças e mulheres podem ser livres, e nesse caso aqui, elas fazem parte dos povos que foram conquistados por Roma, podem exercer alguma profissão, né? Você vê que Lídia, no Atos dos Apóstolos, é vendedora de púrpura, tá? E depois nós temos então os escravos, que a situação deles é a mais difícil, e a vida deles poderia ser uma vida mais fácil se ele fosse um escravo com dignidade, que era o professor, né? O professor poderia ser o escravo, o vendedor, também podia ser um escravo doméstico, como esse que está representando. Então, você também está vendo a questão das roupas nos homens, que eles vão diminuindo a roupa, né? Quanto mais longa, mais dignidade. Os escravos não tinham sandálias, e muitas pessoas que eram esses trabalhadores liberais também não tinham. Ou se tinha só uma. Nesse caso, Jesus quer, na orientação que ele dá no discurso missionário, ele diz para sandália era luxo, então não pode ter duas sandálias. Também não pode ter duas túnicas. Ter duas túnicas que vá até os pés era um luxo muito grande para essa classe de pessoas. Então, a sociedade romana que a gente está vendo aí, porque é disso que o livro do Apocalipse vai falar, e Deus vai estar contraposto a essa situação toda, não é? O reino de Deus não tem esse tipo de hierarquia social. Na comunidade cristã não pode ter esse tipo de coisa, não é? Então, nós temos uma coisa muito interessante, um historiador romano chamado Dionísio de Halicarnasso. Ele escreveu um livro chamado História Antiga de Roma, e ele diz nessa História Antiga de Roma que as relações entre os seres humanos foram instituídas pelos deuses, e
o fundador de Roma, na lenda, é Rômulo e Remo, né? Então, os deuses tinham dito a Rômulo como é que os seres humanos deveriam se organizar. Então, esse livro transfere para os deuses como que deveria ser as relações sociais. Então, a relação social deve ser de patrono-cliente, né? Como era esses relacionamentos patrono-cliente. Primeiro que entre todos aqueles que eu falei, existem os patrícios e a ralé, que são os plebeus, né? Então, patrícios são aquelas gens que formam o Império Romano. Fazem parte desde o início de Roma, antes mesmo que se tornasse o Império. Então, somente a esses patrícios pode exercer no Império Romano as funções religiosas, que as funções religiosas dentro do Império Romano também eram funções políticas. Somente os patrícios tinham direito a cargos administrativos e a assuntos políticos. No culto aos deuses do Império, as funções religiosas só poderiam ser exercidas por patrícios. As relações é assim: patronos têm algum recurso, os patronos estão num pedestal mais alto e depois vem os clientes. Os clientes são aqueles que são favorecidos pelos patronos. Então, nós temos os deveres dos clientes, que é salutácio, que é saudar o patrono. Eu deveria publicamente saudá-lo em voz alta, fazendo elogio a eles. No Evangelho, nós temos uma cena inusitada, que às vezes a gente não presta atenção, que é o encontro de Maria e sua prima Isabel, Elizabeth, né? Então, o que acontece? Quando Maria chega na presença de Isabel, a Isabel faz uma atitude de cliente em relação a Maria, como se Maria fosse patrona dela. Então ela faz a saudação: "Oh, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do Salvador?" Isso aí é salutácio, né? Claro que o cliente fazia isso bajulando, era obrigação dele bajular, e claro que Isabel não fez isso bajulando Maria, mas é esse tipo de coisa que acontecia, né, nas relações. E que os discípulos gostariam de ser patronos para ter alguém dizendo isso para eles. É por isso que Jesus diz: olha, cuidado, a comunidade, no reino, é diferente da forma como acontece no mundo, ou seja, no Império Romano. Faz receber essas honrarias, né? Você não deve receber essas honrarias, né? Certo? E eles estão querendo saber quem é o maior, quem vai mandar em quem é que vai ser mais importante e tal. Então, a comendácio é recomendar o patrono. Mas comendácio é dizer assim: o meu patrono é o maioral, ele é o melhor para resolver isso. Dar alguma oportunidade ao patrono, puder fazer alguma coisa por ele, o que puder fazer por ele é bem-vindo. E o sufragácio é votar no patrono, ou seja, aquele cidadão que participa de assembleias e tal, sendo cidadão romano, ele pode escolher, não é? Fazer parte daquela eleição que escolheria o patrono para resolver algum problema, chefiar alguma coisa, ou receber algum título de honra, principalmente título de honra, né? Tá? Então, vamos em frente. A situação era assim: Roma era o principal patrono e as colônias eram as clientes. De uma maneira geral, era isso, embora essa relação não fosse só entre o império e as colônias. Essa relação existia no indivíduo. Cada indivíduo tinha o seu
os seus patronos, e era cliente de alguém e era patrono de alguém, não é? Então, os imperadores, os senadores, as famílias influentes, a elite agrária do Império Romano, todos eles eram patronos, não é? E quando a gente considera a relação império e colônia, não é? Certo? Nas colônias tinha as elites nativas, né, os reis nativos, os grandes proprietários de terra, os líderes religiosos. Então, todo esse povo de Israel, o rei Herodes, os proprietários de terra, o saduceu, liderança religiosa, tudo isso aí é cliente de Roma. Tem que fazer com que o povo se mantenha bem quieto, sem rebelião, sem confusão, e fazer com que o Império Romano possa governar tranquilamente. A dificuldade que nós temos aí é uma tal de paz que o Império Romano foi impondo. A Pax Romana, para evitar que tenha rebelião, qualquer coisinha, qualquer desacordo, qualquer confusão, qualquer reclamação já se torna prisão e a pessoa já via até a ser executada, né? Então, o imperador era o pontífice máximo, quer dizer, era a ponte máxima entre os deuses e as demais pessoas na Terra, né? Então, ele tinha que estar em paz para que essa relação pudesse ser favorável ao império. Tinha a Pax Deorum, que era a paz da prosperidade de Roma, e quer dizer que os deuses davam paz a Roma, se Roma agradasse o tempo todo. Essa situação da Pax Romana foi responsável pela morte de Jesus e de Paulo, porque eles foram condenados como alguém que atrapalhava a Pax Romana, como alguém que queria se impor, não é, como imperador. No caso de Jesus, ele foi acusado de querer o lugar do imperador de César, não é? E no caso de Paulo é porque ele fazia com que a multidão se rebelasse, não é? Então, um líder de rebelião. A negligência de Oro são responsáveis por toda a perseguição nas comunidades cristãs. Os deuses ficaram felizes com o modo como o império se comportava, então havia prosperidade para Roma, tudo dava certo. Agora, se os deuses ficassem chateados com alguma coisa do Império Romano, aí então eles castigavam, não é? O império. Então, o que aconteceu? Tudo de ruim que acontecia no Império Romano era tratado como negligência de Oro. E quem fazia com que os deuses castigassem Roma, não é? Desde Nero são os cristãos. Então, tudo que acontecia de errado era castigo dos deuses por causa dos cristãos, não é? Aqueles seguidores do crucificado, eles não honram os deuses romanos, eles estão vivendo diferente, tem outros tipos de organização que não é aquela organização patrono-cliente dentro do Império Romano, né? Então, tudo que acontecia colocavam a culpa nos cristãos, e aí os cristãos iam para o martírio. Então, como que os cristãos sentiram a presença de Deus nesse tempo de perseguição? O tempo de perseguição, ao longo da escrita do livro do Apocalipse, tem, em primeiro, a perseguição de Nero, que os cristãos foram perseguidos pela primeira vez, e foi em Roma. Eles foram responsabilizados por um incêndio que foi provocado em Roma, e que Nero foi o mandante do incêndio, mas colocou a culpa nos cristãos. Então veio essa questão da negligência de Oro, né? Então eles foram perseguidos na cidade de Roma, na capital, né? Depois veio Vespasiano, que criou a religião imperial e obrigou todos a fazer o culto aos imperadores mortos, que foram elevados à categoria de deuses, né? E depois o Domiciano, que
instaurou o culto ao imperador vivo, não é? Então ele mesmo era tratado como um Deus. Vamos pegar o primeiro versículo do Apocalipse, porque ele já dá toda a organização, a estrutura, ele já tem o objetivo daquilo que o Apocalipse quer, não é? Daquilo que ele quer nos mostrar. O primeiro versículo diz assim: esta é a revelação de Jesus Cristo, não é? Então, o Apocalipse, a palavra revelação em grego é Apocalipse. Esta é a revelação de Jesus Cristo, não é? Então, aquilo que está no Apocalipse foi revelado por Jesus Cristo. Deus concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. É uma revelação de Jesus Cristo para seus seguidores, seus servos. Então essa revelação é para ser mostrada, é para todo mundo saber, porque o que tem lá é muito bom. Então se as pessoas não sabem, as pessoas ficam sem esperança nos tempos difíceis, mas sabendo daquilo que Jesus mostrou, não é? Então as pessoas têm um novo alento. Então Deus Pai é o responsável por essa revelação. É Deus Pai que envia Jesus a revelar as coisas. E essa revelação de Jesus Cristo, ela não pense nela somente como uma visão que João teve lá no livro do Apocalipse. Essa revelação de Jesus Cristo, ela se dá principalmente na vida de Jesus, na vida terrena de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Só que o livro do Apocalipse, ele vai aprofundar essa revelação, ele vai meditar, vai ter mais esclarecimento sobre a vida de Jesus. Então, é a vida de Jesus que é a grande revelação, e que o Apocalipse quer que a gente volte a refletir sobre a vida de Jesus, para que a gente possa ver o que Deus Pai está nos mostrando através dele. Então, o que é que revela? Revela o que deve acontecer muito em breve. Então, veja, o livro do Apocalipse, ele não começa dizendo assim: atenção, eu vou aqui nesse livro falar sobre o fim do mundo. Não, ele começa dizendo: nós estamos aqui para que a gente possa ter clareza sobre coisas que devem acontecer muito em breve. E esse muito em breve tem a ver com aquilo que está acontecendo na época que o livro está sendo escrito. E tem a ver com o que está acontecendo em qualquer época em que a gente passe por dificuldades, que a gente passe por aperto. A expressão aqui, Deus a concedeu, não é? Esse Deus no Novo Testamento é chamado de Theos, certo? E aparece mais ou menos 100 vezes no livro do Apocalipse. E sempre esse Theos, Deus, é Deus Pai, certo? Ele que é o grande responsável por essa mensagem. Por quê? Porque foi ele quem enviou Jesus para este mundo, foi ele quem ressuscitou Jesus, não é? E é ele, através de Jesus, que nós nos tornamos filho dele, que ele cuida de nós, não é? Então, Jesus, na realidade, que é o pontífice máximo. Ele é que é nosso vínculo com Deus, não é? Nossa comunhão com Deus se dá a partir de Jesus. No capítulo 1, versículo 4, é dito assim: aquele que é, que era e que há de vir. Não é? Essa expressão vai aparecer mais 4 vezes no livro do Apocalipse. Claro que tem alguma variação, que era e que é. Então, se refere mesmo ao nome de Deus, que é que é o tetragrama, são as 4 letras impronunciáveis, mas para nós a gente costuma chamar de Javé. Não é? Esse nome, a revelação desse nome aparece no livro do Êxodo 3:14. Então, é o mesmo Deus. Então, o que essa expressão quer dizer? Por que o autor de Apocalipse não diz assim:
quem está por trás de tudo que acontece, não é? É Deus, Deus Pai, Deus Criador. Por que ele não diz simplesmente isso? Porque ele quer dizer, ele enfatiza que Deus é o mesmo sempre. Então, o Deus que ajudou os escravos do Egito, não é? Porque aqui é uma referência ao nome de Deus que é dito lá no Êxodo, quando o povo de Israel, né, os hebreus, estavam sendo escravos no Egito. Então, é o Deus que se importa com escravos, é o Deus que cuida das pessoas, mesmo que aqueles escravos não lembrem mais, não saibam mais quem é ele, Deus está enviando Moisés para retirá-lo da opressão. Esse Deus é o mesmo que age hoje, é o mesmo que agiu no passado em favor das pessoas com dificuldade, e é o mesmo que vai agir no futuro. Ele não mudou, não é? Então eu tenho que ter essa clareza, é a primeira das coisas que vai ser revelado, que Deus é o mesmo, é o Deus que não é como o imperador romano, não é aquela cadeia de opressões. Os seus enviados não vieram para dominar, não vieram para ser patrono de ninguém, não estão à procura de clientes. Esse Deus que enviou Jesus Cristo, que enviou os profetas, é um Deus que está do lado daquele que está em último lugar naqueles degraus, não é? Então é aquele que veio em favor para ajudar aquele que mais sofre. Então esse é o Deus, ele é sempre esse, sempre é o mesmo Deus. E então, em tempo de perseguição, em tempo de dificuldade, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que ter clareza disso. Ele é o Senhor, esse Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso, né? Ele é o Santíssimo, ou seja, em hebraico não dá para dizer Santíssimo, então ele diz Santo, 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 né? Então ele é aquele Deus que é Rei, que é todo-poderoso, que é o maior de todos, né? Que os deuses romanos não existem, que existe é esse Deus poderoso, mas ele não se relaciona com as pessoas numa relação de poder. Ele é verdade que ele é o rei, ele é, quando diz ele é o rei, está sentado no trono. Então o trono é uma palavra também que é dita muitas vezes no livro do Apocalipse. E ela é importante, porque quer dizer que quem tem o poder não é o imperador romano, nem os deuses romanos. Quem tem o poder é esse Deus que é a favor do mais sofredor, do mais necessitado, do que está no último lugar da escala social, não é? O mais poderoso é aquele que está do lado do que é mais fraco, não é? E isso que eu tenho que saber sempre, não é? Então, às vezes as relações de poder no âmbito social, no âmbito político e até no âmbito eclesial, faz com que a gente confunda a realeza de Deus, não é? A realeza de Deus é a realeza do Pai. Esse rei é Pai, né? Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele nos orienta a chamar Deus de Pai. E imediatamente ele pede que venha o teu reino. Por quê? Porque é o reino de um pai, não é um reino de um opressor. O poder de Deus não é como o poder tirânico, não é, que existe no mundo, que existe na sociedade, que existia nos impérios, não é? Então, esse Deus, veja, uma coisa não separa da outra, esse Deus que estava do lado dos escravos do Egito, que ao longo de toda a história enviou emissários, enviou até seu próprio filho Jesus para nos mostrar que ele quer estar próximo de nós. Esse Deus, não é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, criou todas as coisas. Não tem ninguém maior do que ele, embora o Império Romano esteja declarando que o imperador tal é Deus, que fulano é Deus. Não tem. Quem é Deus é ele. É porque ele é o único que criou todas as coisas. E essa coisa de transformar pessoas em deuses, isso aí é uma deturpação, não é, da fé. Então, hoje em dia a gente não tem um decreto dizendo que fulano de tal é Deus, mas nós temos a internet que transforma as pessoas em deuses, não é? Parece que eles
Eles são os maiorais, eles tomam o lugar de Deus. E temos a mídia, que de uma maneira geral transforma algumas pessoas em deuses. Elas são inquestionáveis, né? Elas dizem e a vontade delas é feita. Pensar sem refletir sobre isso, as pessoas estão seguindo, fazendo coisas absurdas. Então esse Deus, que é o maior, que é o único que é Deus, porque é o único que criou, que é o único que realmente tem poder, porque o seu poder permanece para sempre. Esse mesmo Deus, ele tem um livro na mão direita. E esse livro que ele tem é o livro da história. Então quer dizer que a história está na mão de Deus. A história não é um caos. A gente que não entende o que está acontecendo. Mas Deus está no controle da história. Isso é muito importante em tempos de dificuldade, tá? Então Deus controla a história. E é dito que João chorou muito porque o livro estava fechado. E se a gente não sabe o sentido da história, a gente acaba sendo uma vítima muito maior, não é? Então é preciso que a gente seja esclarecido sobre os acontecimentos históricos. Eu vejo pessoas que às vezes chegam mensagem no WhatsApp que é uma fake news, uma coisa absurda. E aí eu passo principalmente em grupos de WhatsApp, não é? Então eu passo uma mensagem: olha, desculpa te dizer, mas essa mensagem não é verdadeira, tá? Não passa adiante não, porque ela é prejudicial. Como é que eu vou saber? Eu recebi de uma pessoa que eu conheço. Então, as pessoas não têm clareza sobre os acontecimentos, né? Alguém mente sobre os acontecimentos, passa uma mensagem por uma rede social e aí o outro vai, né? Entra na onda. É preciso ser esclarecido sobre os acontecimentos, saber o que de fato está acontecendo, não é? Ter o sentido da história. E então João chora porque aí não tem o sentido da história. Mas João é consolado porque é dito que o Cordeiro pode ler, destrinchar, decifrar a história. Então é a vida de Jesus, é olhando para a vida de Jesus, para o modo como ele viveu, o que ele falou, o que ele ensinou, cada coisa, o modo como ele morreu, que nós vamos compreender os acontecimentos históricos. É a vida de Jesus que abre o livro da história, abre o sentido da história, não é? Então a gente tem Jesus como padrão, temos que agir conforme ele agiu, ele ensinou a agir. Ele é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é uma expressão que vem de Gênesis 49, 12. O leão é o símbolo da tribo de Judá, que era uma tribo que dominava os inimigos, não é? Uma tribo da qual veio Davi e que é uma tribo lutadora, que derrota os inimigos. Então, remete às promessas de Deus de que enviaria um Messias para vencer os inimigos. E Jesus de fato venceu, ele triunfou sobre o pecado, o egoísmo, a morte e tal. Mas como foi que Jesus triunfou? Triunfou porque ele teve a ousadia, a rebeldia de viver de modo diferente do Império Romano. Porque em vez de Jesus viver essa escala, não é? Jesus se fez o menor. E aí, quando ele se fez o menor e ele ensinou que nós deveríamos ter relações em que nós nos colocamos na posição do menor, né? Então, do servo, certo? Então, a gente não fica nessa guerra de poder e de opressão. A gente não fica, se a gente não quiser ficar no lugar do imperador, a gente não tem uma cadeia de opressão que parte de nós e vai oprimindo de um a um. Né? Quando a gente se coloca aqui, a gente rompe com essa cadeia de opressão. A gente vive o contrário, não é, dessa cadeia de opressão. Ele explode esse tipo de coisa que é o propósito do Império Romano.
Por isso que ele, leão da tribo de Judá, é assim que ele vence, a partir do amor, não é? Que ele luta com as armas do amor, com as armas da justiça. Ele não luta com a violência, ele não luta assumindo as mesmas armas que o Império Romano e o mundo de qualquer época usam. Então, ele é a raiz de Jessé, e essa expressão também do Antigo Testamento é muito importante na experiência que se tem com Jesus e se tem com Deus, tá? Porque essa expressão em Isaías significa dizer que os reis que eram descendentes de Davi, eles não conseguiram dar conta de viver aquilo que era a função do rei em Israel, que era servir aos mais necessitados, que era fazer justiça aos mais necessitados. Então, toda a dinastia de Davi, todos os descendentes de Davi ficaram comprometidos, eles acabaram se corrompendo. A raiz de Davi quer dizer que essa árvore toda ficou estragada, essa árvore dos descendentes de Davi, e que Deus deveria cortar essa árvore e pegar só a raiz, e da raiz fazer brotar um brotinho, né, que fosse da mesma raiz de Jessé, que é o pai de Davi, mas que agisse diferente de todos os reis que já existiram na terra. E ele é o cordeiro imolado, e é muito interessante porque o cordeiro imolado era a forma como as pessoas reatavam a sua relação com Deus no templo de Jerusalém. Por isso é Jesus que nos faz cada vez mais reatar a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus Pai. É a partir dele que nós nos relacionamos com Deus. E isso tem que ser uma coisa bem presente em nossa vida. Há muitas devoções que são colocadas no lugar de Jesus, que parece que Jesus não tem mais o lugar de nos levar à comunhão com Deus, que tem muitos outros modos de entrar em comunhão com Deus Pai que não seja Jesus, e isso não é verdade. A experiência que as comunidades primitivas tinham, não é? Era uma experiência com Jesus muito presente, bem intenso na vida delas, a ponto delas darem a própria vida por amor a Jesus, serem martirizados no circo romano, porque valia a pena, porque a experiência que tinham com Deus a partir de Jesus era uma experiência muito forte. Então é muito interessante que esse cordeiro imolado, não é? Que é uma expressão muito importante para o Antigo Testamento e que o livro do Apocalipse vai retomar, esse cordeiro está de pé, quer dizer, é ressuscitado. Eu tenho essa experiência com Cristo ressuscitado, que caminha, que está presente nas comunidades, não é? A visão inaugural, a visão do início do livro do Apocalipse, né? É uma visão em que esse cordeiro imolado, ele é um filho do homem também, não é? E ele está presente na comunidade, e as pessoas estão na palma da mão desse filho do homem ressuscitado, né? Ele cuida, ele está presente, ele está atento, ele não está de férias no céu, ele está presente em suas comunidades. O Cristo ressuscitado está entre nós, está dentro de nós e entre nós, porque é a partir do Cristo que nós mantemos os nossos relacionamentos fraternos, não é? Formando uma família. Então, o livro do Apocalipse tem muitas músicas, muitos cânticos, muito hino, certo? Que esses hinos servem para ajudar a gente a meditar, a entrar em comunhão e meditar sobre a vida de Jesus. Então, o hino, por exemplo, aí do capítulo 5, é um hino que fala sobre a vida de Jesus, não é? Sobre tudo que é a vida de Jesus, tudo que foi e que é a vida de Jesus. E o que essa vida de Jesus trouxe para a humanidade. O que ela causou para nós, não é? Ela nos tornou capazes de viver de um modo diferente, viver o modo como Jesus viveu, de romper essa cadeia de opressão, de exclusão, de fazer o outro sofrer, né? De querer ser mais do que o outro, de querer ter mais do que o outro, de acumular e deixar o outro passando fome. Então, essa vida de Jesus,
é aquela que nos coloca na posição do servo. E a posição do servo é a posição de Deus, é a posição de Jesus. Então, o Todo-Poderoso é aquele que está do lado do que é mais necessitado, mais marginalizado, mais excluído, que tem a dignidade mais negada, é o mais sofredor. E ele prova que está do lado dele, não só porque enviou Moisés para salvar os escravos do Egito, não só porque enviou os profetas para defender a justiça, mas porque ele enviou o filho dele para mostrar como é que se vive de acordo com a vontade de Deus. Então, essas coisas que no momento de maior dificuldade, as comunidades cristãs do final do primeiro século, elas experimentavam, elas experienciavam, não é? E no momento de maior sofrimento, no momento de maior perseguição, no momento do martírio, era isso que elas sentiam. Então elas olhavam para a vida de Jesus e elas olhavam para as Escrituras, para o Antigo Testamento, que é o que elas tinham, e daí elas tiravam todo o alimento espiritual necessário para superar essas dificuldades que eram tremendas, tá bom? Então um abraço para todos vocês e bom estudo sobre o livro do Apocalipse. Tchau!